Nem todo o peso que você carrega vem de Deus. Tem coisa que você assumiu que Deus nunca te pediu. Você chama isso de responsabilidade, mas muitas vezes isso é só excesso. Então guarda o que eu vou te falar. Para de sustentar aquilo que Deus nunca colocou nas suas mãos. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se inscreve, dá o seu like e vamos pro vídeo. Cara, para de sustentar aquilo que Deus nunca colocou em suas mãos. Essa ideia desse tema veio de uma conversa que eu estava tendo com alguns jovens, um pouco mais novos que eu, né? Eu sou de uma geração que já é do 30 para frente. Eu estava conversando com uma galera ali mais dos 18 até os 25. E uma coisa que eles me perguntaram foi, nesses últimos anos, o que mudou quando você tinha a nossa idade para a idade que você tem agora? Porque esse ano, metade da minha vida eu vou ter vivido com Deus. E eu disse para eles que aquilo que eu mais aprendi foi que quando eu tinha a idade deles, eu queria fazer muitas coisas para Deus, muitas coisas que eu achava certas, que são certas, que eu admirava nas pessoas, que eu admirava de ministério, mas aquilo não era o que Deus tinha me pedido. E com a minha idade de agora, eu tento focar, buscar, discernir, fazer bem menos do que eu fazia, mas fazer mais o que Deus deseja que eu faça. Porque muitas vezes a gente coloca uma expectativa, uma admiração, uma busca, um sentimento de que queimar, de que buscar, de que estar com Jesus de verdade, de que ler a Bíblia e missões e não sei o que, e todas essas coisas eu quis fazer, todas essas coisas eu busquei, todas essas coisas eu fui atrás, todas essas coisas eu estava lá. Eu não estou falando contra, eu estava lá, eu fui fazer a missão, eu fui servir aquele ministério, eu fui cuidar de jovens, eu fui discipular pessoas, eu fui fazer várias escolas da Bíblia, ensinar, ministrar a palavra, pregar o evangelho em vários cultos de jovens. Eu fiz todas essas coisas que você muitas vezes deseja fazer, que você talvez já fez, que você já passou dessa fase ou você está entrando nessa fase. Mas eu descobri que Deus não deseja tanto que a gente faça muito. Ele deseja que a gente dê muito fruto, mas não que a gente faça muitas coisas. Porque fazer muitas coisas é diferente de dar muito fruto. Então essa foi uma das coisas que mudou para mim. E eu quero dizer isso para você. Busque na sua vida aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Mesmo que seja pouco, mesmo que seja uma semente, mesmo que seja algo que parece insignificante, como um grãozinho de mostarda no reino de Deus, uma sementinha de grão de mostarda, algo pequeno, algo insignificante, algo que parece que não vai dar resultado, ou parece que as pessoas nem dão importância. Mas é desse lugar que vai surgir aquilo que Deus tem para a sua vida. Você tenta dar conta de tudo, de todo mundo, de todas as expectativas, e no final você está cansado, mas nem sabe exatamente do que. O problema não é só o cansaço de um ministério, de uma vida de igreja, mas é carregar coisas que não são suas. E entenda o que eu vou te dizer. É por isso que aquilo que você faz para Deus muitas vezes está pesando mais do que deveria pesar. A Bíblia vai dizer, né, cara, que existe um jugo leve e suave, que aquilo que Jesus ele coloca sobre mim e sobre você, ele é um jugo que é leve e ele é suave. E isso me trouxe um discernimento com relação à minha vida, de que muitas coisas que elas se tornaram pesadas na minha vida, foi porque eu coloquei um peso a mais, eu coloquei uma carga a mais, eu coloquei uma cobrança, um jugo, uma expectativa, uma responsabilidade, uma postura a mais naquilo do que eu deveria ter. Muitas vezes querendo viver uma vida que não era minha, que não era o meu tempo, que não era a minha estação, que não era o que eu tinha que fazer. Mas eu queria viver a vida das pessoas que eu admirava. E querendo viver a vida do meu pastor, querendo viver a vida do meu líder, querendo viver a vida de qualquer pessoa que eu coloquei como referência para mim, que eu admirava e queria viver aquele ministério, eu acabei não conseguindo responder tão bem a minha estação. E não consegui responder à estação que Deus tinha. Porque muitas vezes nós queremos pegar as coisas que Deus deu para outras pessoas e tentar trazer isso para nós, porque elas parecem mais bonitas, mais relevantes, mais poderosas, mais de Deus, mais santas, mais dignas, mais justas. Mas elas não são para nós. E elas não são para nós porque Deus não quer nos dar, ou porque aquilo só não é o nosso ministério.
mas porque existem muitas coisas que nós precisamos antes ser preparados para que a gente consiga sustentar o peso da responsabilidade, da unção que essas coisas necessitam, a maturidade que nós precisamos para fazer isso. Deus nunca te chamou para sustentar tudo. Ele não te chamou para você tentar resolver a vida de todo mundo, nem para controlar tudo ao seu redor. No reino de Deus existe limite, existe direção, existe ordem. E quando você sai disso, você começa a viver sobrecarregado. Então, lembra o que eu vou te dizer. Você precisa discernir aquilo que é seu para que você consiga, então, viver leve. Isso é muito importante, cara. Você precisa discernir o que é seu. Eu acho que tem muito do que a gente quer fazer, principalmente quando a gente é mais novo, que a gente faz sem discernimento, a gente não discerne o que é nosso. E hoje, eu entendo isso, liderando coisas, estando à frente de coisas, e entendendo que muitas outras eu tive que sair. Que muitas outras eu não podia sustentar aqueles ministérios, eu não podia sustentar o trabalho que eu estava fazendo, eu não podia sustentar aquelas coisas para que eu vivesse o que Deus tinha. Eu tinha que deixar essas coisas para trás. Às vezes, cara, a gente não quer deixar as coisas para trás. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, uma amiga, e ela veio me contar que ela saiu do ministério que ela estava, né, que ela estava delegando. Ela não saiu assim de sair, né? Ela treinou pessoas, colocou uma pessoa no lugar dela e agora ela vai sair. E aí ela veio me falar que recebeu palavras e tudo mais. E aí ela é bem íntima, né? Eu falei para ela, olha, já faz muito tempo que eu te falava isso. Faz muito tempo que você tinha que ter construído assim. Por isso que estava pesado, por isso que estava cansado. Quantas e quantas vezes eu tenho conversado com os jovens que eles estão sobrecarregados, ansiosos. Eles estão sentindo uma pressão que não deveria ser a pressão que eles deveriam viver, que não deveria ser a pressão do momento, mas é porque eles dizem sim para tudo e não dizem não. Não sabem dizer não, acham que qualquer coisa que qualquer líder te pede você tem que fazer, você não tem. Eu já recebi ligações, cara, você pode assumir tal coisa? Não posso. Você pode fazer tal coisa? Não. Por quê? Porque não é o que Deus deseja, muitas vezes é o que os homens desejam. Muitas vezes é a escolha dos outros. E nós precisamos discernir que às vezes as pessoas elas podem querer escolher alguma coisa para você sem ser no espírito, sem ser da vontade de Deus, mas é porque às vezes você tem um perfil, porque você tem experiência, porque você se encaixa, e não necessariamente porque é o que Deus deseja para sua vida. Nem sempre aquilo que seria perfeito para você e que você se enquadra perfeitamente é o que Deus tem. Isso não é verdade. Isso é um risco, isso é um perigo, isso é uma distração, isso é um bloqueio, isso pode se tornar, inclusive, até uma cegueira. Porque você não consegue ver que apesar de você ser perfeito nas experiências, nas habilidades, no dom, na capacidade, na forma, no jeito de falar, no jeito de dizer, no jeito de cantar, no jeito de escrever, para estar naquele lugar, aquilo não é o que Deus tem. Porque às vezes o que Deus tem é uma estação de preparo, de formação, porque Deus te coloca em um lugar que às vezes é diferente desse. Então viver sobrecarregado tem a ver com todas essas buscas que nós tentamos fazer pela falta de discernimento. E uma coisa para você guardar é que quando você é jovem, você não tem tanto discernimento. Então você está mais suspeito, você está mais suscetível a riscos, suscetível a perigos, suscetível a errar. E é por isso que a gente tem que ter maturidade de andar com pessoas que podem nos avisar, que podem nos parar, que podem nos aconselhar. E não sair fazendo coisas da nossa cabeça. O mundo ele valoriza quem dá conta de tudo, mas o reino ele forma quem sabe obedecer. Porque tentar segurar todas as coisas parece um tipo de força, mas na verdade isso está revelando um descontrole. Você não foi chamado por Deus para ser indispensável, mas você foi chamado para ser obediente. Então guarda isso que eu vou te falar. Escolha obedecer, em vez de tentar controlar tudo. Sabe, uma coisa que eu aprendi com os anos é que os líderes mais complicados com que nós vamos trabalhar são os líderes que tudo que é relacionado ao trabalho, à empresa, ao ministério, a qualquer coisa que ele é envolvido, morre nele. Ele é o centro, ele é a pessoa que deve ouvir, saber, entender tudo o que está acontecendo. Eu lidero um ministério, gente, que ele está em 12, 13 cidades, com vários professores, com vários líderes, com vários pastores, que estão lá dando aula, que estão lá ministrando, que estão fazendo parte do nosso time de ensino. E eu não sei um monte de coisa que está acontecendo, que eles estão fazendo. Por quê? Porque se eu tentar controlar tudo, eu não vou obedecer ao que Deus tem.
Porque liderar algo, e liderar algo grande que Deus tem para sua vida, não é só você ter controle de tudo, mas é sobre você receber de Deus a visão, o discernimento, para você saber e sentir de Deus e receber uma direção de Deus que você precisa intervir em algum lugar. Tem lugares que eu sinto que eu devo intervir, tem lugares que eu entendo que eu tenho que deixar rolar, deixa acontecer, eles vão melhorar, mas eles ainda estão precisando disso, daquilo. Eles vão aprender, eles vão melhorar. Nós não temos que controlar tudo, nós não temos que saber tudo. Tudo do nosso ministério não tem que estar na nossa mão, tudo da nossa empresa, do nosso trabalho não tem que estar na nossa mão. Tem coisas do meu negócio que eu não fico me envolvendo. Eu deixo que as pessoas que têm que resolver, resolvam. Eu tento dar o melhor do suporte para que elas resolvam. E esses, para mim, são os piores tipos de líder. O líder controlador, um líder que quer ter tudo na mão, que quer saber a vida de todas as pessoas do seu grupo de crescimento, e ele sabe tudo o que está acontecendo, e ele sente o que as pessoas sentem, são líderes que duram pouco tempo. São líderes que vão ter a vida de liderança encurtada, porque eles não vão suportar a pressão. A gente não está aqui, gente, numa corrida de 100 metros, nós estamos numa maratona, uma corrida longa, uma corrida que vai exigir treinamento, discernimento, força mental, aperfeiçoamento, resistência, porque muitas vezes você vai querer parar, vai querer desistir, as coisas vão ficar difíceis, as pessoas não vão te aceitar, não vão te respeitar, não vão te reconhecer como líder, vão dizer para você que fazem uma coisa e fazem outra. Se você for um líder que não foi formado, você não vai aguentar. Mas se você passa pelo processo, se você entende que você está numa longa jornada, se você escuta o que Deus tem para sua vida de fato, e não aquilo que você fica agitadinho na cadeira, que você não consegue ficar parada porque você tem que fazer alguma coisa, como se Deus precisasse de cada um de nós para fazer alguma coisa, como se Deus não pudesse resolver com a vida das pessoas. Mas Ele deixa a gente participar, é diferente. Por isso que ministério, eu gosto de ensinar que ele é Deus fazendo algo na vida das pessoas através de nós, não somos nós fazendo nada na vida de ninguém. Quando você solta aquilo que não é seu, você finalmente tem força para viver aquilo que você é. Porque leveza não é ausência de responsabilidade, é alinhamento espiritual. Quem aprende a viver assim não vive mais cansado, mas vive direcionado. Então guarda o que eu vou te dizer. Entrega o que não é seu para você receber aquilo que é seu. É muito interessante que conforme eu fui saindo de coisas, parece que eu fui me tornando cada vez mais a pessoa que eu tinha que me tornar. Muitas vezes nós queremos abraçar tudo, nós queremos participar de tudo que a igreja faz, nós queremos estar em tudo que a igreja é envolvida, seja em cultos, ministérios, nós queremos fazer todo tipo de trabalho de empresa, então o cara que tem uma empresa disso, uma empresa daquilo e tal. Cara, tenha um negócio, tenha um tipo de trabalho, tenha um tipo de ministério. Entenda que você não tem que fazer tudo, você não tem que estar em tudo, você não tem que se tornar alguém que é um pato, em que você está na igreja, mas você prega mal, ora mal, se pula mal, lidera mal, ou você faz tudo isso mais ou menos, né? Que nem o pato, corre mal, voa mais ou menos, nada mais ou menos, em nada você é bom. E Deus não nos chamou para ser assim. Deus não nos chamou para que alguns de nós voem muito bem, como a águia, outros sejam muito fortes como um urso e sustentem muita coisa. Outros sejam muito inteligentes, solucionem coisas com muita facilidade. Outros que sejam aqueles que vagueiam por aí pregando o evangelho. Outros para profetizar as coisas celestiais. Outros para ensinar as escrituras, como eu estou fazendo aqui. Outros para conseguir cuidar e pastorear, alimentar, corrigir, discipular o máximo de pessoas. Outros para fundamentar, estabelecer igrejas, liderar líderes, liderar pastores. Outros para serem empreendedores, outros para serem reis, como aconteceu com Davi, como Esther, como Neemias, pessoas com alta autoridade que podiam fazer coisas em prol da igreja, porque eles estavam ocupando um cargo de responsabilidade. Quanto mais você entender que é mais importante, guarda isso que eu vou te falar, é mais importante o que você deixa do que o que você recebe. Guarda isso. É mais importante o que você deixa do que o que você recebe. Porque muitas vezes nós não avançamos naquilo que Deus tem para a nossa vida porque nós estamos apegados ao que ficou, nós ficamos apegados ao que nós fomos, nós ficamos apegados a títulos, a responsabilidades, a capacidades, a honras, a pessoas. Mas para avançar nós vamos ter que deixar. Nós vamos ter que deixar isso para trás, a reputação, aquilo que você fez, aquilo que você construiu, aquilo que você conquistou, aquilo que você se tornou ou que você acha que você tem.
vai ter que deixar isso para trás para você viver as coisas novas. Por isso Paulo fala, deixando então as coisas que para trás ficam, eu avanço e prossigo para o alvo. Para que eu possa me tornar alguém para viver a vontade de Deus. Para que eu possa ter a mente transformada e ir avançando e crescendo de glória em glória. Dando fruto, mais fruto e fruto que permanece, assim como Jesus disse para nós. Então, deixa para trás as coisas que você tinha. Eu tenho certeza, cara, esse vídeo é para falar com vocês que têm ministérios, mas já está na hora de você deixar isso. Por mais que você tenha um dom, por mais que o seu dom encaixe perfeitamente com esse ministério, você precisa ouvir a Deus. Não quer dizer que você vai às vezes deixar um ministério e nunca mais vai voltar para ele. Mas o que importa não é o que você faz, mas é quem você vai se tornar para que você execute seu ministério novamente. Se eu não tivesse deixado algumas coisas para trás, se eu não tivesse deixado o GCs para trás, se eu não tivesse deixado o louvor para trás e focado no ensino, nada disso que eu faço existiria, porque eu estaria dividido em muitas coisas. Mas o tempo que eu fiquei off, Deus me treinou, me capacitou, me transformou, me fez nascer de novo em muitas áreas, tem me formado e trabalhado no meu coração para que eu consiga cada vez ficar mais efetivo, cada vez mais preciso naquilo que Ele deseja. Mas tudo isso veio através de deixar as coisas para trás e avançar para as coisas que estão adiante de mim. Não esquece de se inscrever, deixa o seu like, comenta se esse vídeo falou com você, o que esse vídeo falou com você, se de alguma forma ele te ajudou. Entra nos links, nos e-books que a gente tem aqui, na curadoria de livros que a gente tem aqui, que foram feitos para te ajudar, para te servir na sua caminhada. E a gente se vê no próximo vídeo.